assunto hoje vai ser medo de dirigir. Olha só, de repente você deve estar se perguntando, puxa, mas o que eu tenho a ver com medo de dirigir? Olha, se você não tem nada a ver com medo de dirigir, se você já dirige, tem habilitação e dirige e não tem problema nenhum com dirigir, e se conhece alguém que não dirige, que tem medo, chama para assistir o nosso vídeo, que hoje eu vou contar um pouquinho da minha história e como eu fiz para desenvolver um método muito legal para as pessoas que têm medo de dirigir. E olha só, antes de mais nada eu quero me apresentar, eu sou Mark Lago, sou especializado na área de trânsito. Hoje eu coordeno aqui a área de cursos de instrutor aqui na Mais Trânsito. Trabalhei muitos anos como instrutor de trânsito, acho que tenho mais de 8.000 horas como instrutor de trânsito e também fui proprietário de autoescola, muito bem, fui proprietário de autoescola, tive a oportunidade de aprender muito com uma instituição de ensino, também fui presidente de associação de autoescola, tanto a nível estadual. Também tive o prazer de presidir uma associação brasileira, a Abrauto das Autoescolas, enfim. E agora estou me dedicando na formação de profissionais e também quero trazer para você a minha experiência nessa área de medo de dirigir. Muito bem? Bem, pessoal, é o seguinte, isso começou, né, esse meu interesse por trabalhar com pessoas já habilitada quando eu trabalhava como instrutor de trânsito, isso mesmo. Olha só, quando eu trabalhava como instrutor de trânsito, lá na prática, né, eu trabalhei também como instrutor teórico, enfim, instrutor nas categorias C e D, e na categoria B, o que despertou esse interesse de trabalhar com pessoas habilitadas foi exatamente desenvolver uma metodologia própria. E por quê? Porque eu estava vendo ali, quando eu comecei a trabalhar nesse mercado de instrutor, eu percebi ali que existia um método que era, até então, eficiente para ajudar as pessoas a passar no exame, mas não era tão eficiente para, de fato, ajudar as pessoas a dirigir, a encarar o trânsito. O trânsito que é mais dinâmico, o trânsito que é um pouco mais, digamos, ofensivo, esse método não estava ajudando as pessoas a dirigir. E eu comecei a perceber que os meus próprios alunos, quando tiravam a carteira, muitos deles iam para o trânsito e não conseguiam dirigir. E eu falei, poxa, o que a gente está errando? E foi aí que eu comecei a estudar. Comecei a desenvolver alguns métodos e comecei a experimentar, né? Com 8.000 horas, com todo aquele tempo que eu tinha dando aula prática, eu podia testar muito o que funcionava, o que não funcionava. E eu comecei a fazer isso. Eu lembro que na época eu anotava na minha agenda o que eu tinha feito com o aluno, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção, quando eu fui estudar piano, lá antes de qualquer coisa você estuda, você treina a parte de automatismo, né? Com os dedos você fica ali treinando. Por exemplo, a questão da datilografia, né? De repente você nunca viu o que é isso, mas um dia já existiu aula de datilografia, digitação. E também tinha aqueles exercícios de automatização. Se você é dessa época, você deve lembrar A, S, D, F, G, espaço. Então aquilo ali era processo de automatização. Ninguém ia tocar um piano e ninguém ia digitar sem antes passar por esse processo de automatização. E aí, trazendo isso para o trânsito, eu comecei a entender algumas coisas que eram necessárias para o processo de dirigir. E uma delas, automatismo. E eu comecei a desenvolver vários exercícios na época, enfim, comecei a testar isso. E, como um milagre, quando começou a funcionar isso aí,
as pessoas se desenvolviam muito rápido, era questão de mágica, né? Quando ela entendia esse processo de automatização, ela se desenvolvia muito rápido. E aí eu comecei a ter êxito com os meus alunos. Foi tanto que na autoescola onde eu estava trabalhando, uma delas, eu lembro na época, muitos casos de pessoas que tinham dificuldade de dirigir acabavam sendo direcionados para mim, porque o meu método era muito legal e estava funcionando. Então as pessoas começaram a vir para o meu relatório. Agora, logo depois, algum tempo depois, eu me tornei proprietário de autoescola. E aí eu pude desenvolver mais a fundo esse meu método, porque eu pude contratar também um profissional da área de psicologia que acabou me ajudando também nesse processo, né? Dentro desse trabalho com pessoas que tinham medo de dirigir, né? E na verdade muitas pessoas falam assim: ai, mas eu tenho medo, por isso que eu não dirijo, né? Tem muitas pessoas que falam assim: ai, eu tenho muito medo e eu não dirijo. E eu comecei a perceber que o medo que essas pessoas sentiam era um medo bom, né? Depois eu vou falar mais sobre isso. É o medo bom, o medo que impede você fazer uma besteira, o medo que está dizendo para você: ó, cuidado, você pode se acidentar, você não está tão preparado assim. Enfim, e foi isso, dentro disso, que eu acabei desenvolvendo esse meu método. E eu quero falar muito, eu quero ajudar você. Depende se você tem esse problema, olha só, eu quero falar sobre ele para você. A gente vai falar, olha, acompanha nossas redes, eu vou falar sobre mentalidade, que é importantíssimo para dirigir. Eu vou falar sobre medo, o que é medo, medo bom. Então esse vídeo, na verdade, é para contar um pouquinho de mim também, para fazer um convite muito especial para você. Se de repente você tem medo de dirigir, entra nesse link que é o nosso canal do Telegram, tá? Lá eu vou começar todo dia a falar sobre o assunto, tal. É gratuito. Você entra lá no nosso canal do Telegram, você vai acompanhar. É uma comunidade lá, é um canal, uma comunidade. Você vai estar lá dentro. Eu vou poder me conectar, então eu vou gravar áudio, eu vou dar dica, eu vou te ajudar para você pelo menos entender que você não tem medo. E talvez o processo que você passou de aprendizagem, seja ele dentro de uma autoescola e também depois, de repente, com o marido, com alguém que tentou te ajudar, você vai ver que o processo ali foi errado. E você vai entender por que você talvez não esteja dirigindo, tá bom? Por isso eu te convido, entra no link aí. Olha, gente, olha só, a ideia de você se conectar nesse link é para você poder acompanhar e consumir os conteúdos que eu vou estar disponibilizando para vocês, tá bom? Então dê esse passo, porque eu quero ajudar você a dirigir, tá bom? Então se conecte, espero que, de repente, essa é a minha historinha, eu contei bem, de forma muito curtinha, para o vídeo não ficar muito longo, mas é para você entender um pouquinho mais do que eu passei e de que forma que eu posso te ajudar, e toda essa bagagem que eu trago, que eu vou levar para você, para te ajudar você a dirigir, beleza? Então entra nesse link aí do nosso canal do Telegram, se conecta. Também não deixe de acompanhar o nosso canal aqui no YouTube. De repente você está vendo esse vídeo através do Facebook, também se conecta à nossa página, se conecta aí no YouTube, dá um joinha aí e compartilha e mostra para alguém também que você conhece que tem medo de dirigir, beleza? Então te vejo no próximo vídeo e também na nossa conta do Instagram. Eu vou estar sempre fazendo ao vivo. Olha, gente, eu vou acelerar com esses assuntos, então esteja preparado ou preparada para você voltar a dirigir. Até mais!